a ti mesmo, o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Ampliadamente aqui, aquele podcast que fala de frases, de citações, aforismos. A gente debate, aprofunda, conversa sobre aquilo que está nas nossas bocas no dia a dia e às vezes também nos livros. Lembra o que é isso? O livro? Uma coisa quadrada assim, que tem umas... Enfim, é isso pessoal. Eu tô aqui com meus grandes colegas, Daniel Scherer. Muito boa noite. Oi. Boa, Daniel, sempre efusiante. Agora sim, Leandro Siminovich. Leandro, bem-vindo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui novamente junto com vocês para mais um episódio do Ampliadamente. E Daniel sempre sorridente, Daniel sempre faceiro. Eu gosto muito de estar com o Daniel, com toda essa energia que emana de Daniel Scherer, né? Eu digo que... Eu vou repetir o que eu falei no último episódio, para quem por acaso não ouviu, mas eu sou um cara racional. Vocês são emocionais, eu sou um cara racional. Então eu gosto de usar o meu tempo com muita mais qualidade. E não só mais racional, como muito mais elegante, né? Diga-se de passagem. Para variar, eu estou bem vestido. Mas sabe por que eu estou bem vestido? Porque eu uso Insider. Insider é a camisa... A camisa Insider, tu tá sempre elegante, tu bota no corpo, ela desamassa, ela não transpira, tu não fica fedido. E mais, o cupom Tecnologia, você tem um desconto no link aqui abaixo da descrição. Jabá chegando aqui. Insider. Cara, isso já mostra o quão grande estamos. Vocês perceberam isso? O quão... Quando começa a ter publi, e é um publi verdadeiro, real, que realmente, se você usar esse código aqui embaixo, que vocês vão conseguir esse desconto incrível dessa vestimenta, desse traje. É elegante. Né? Elegância, ele é um atributo emocional, né? Não seja mais racional, por favor, em relação a isso, por favor, Daniel. Não saia do seu personagem, importantíssimo. Mas quando a gente começa a ter mais de 23 pessoas nos ouvindo e também, por que não, um publi, meu Deus, o que nos parará? Chegamos, eu acho que chegamos. Muito obrigado, então, a todos. Foi um prazer. Alcançamos o que a gente queria alcançar. Chegamos lá. Se alguém você não sabe onde que é o lá é aqui. Acabamos de chegar a esse lá. Deixa eu filosofar aqui, e acho que isso também... A gente acaba sempre tendo as nossas frases, e hoje eu tenho certeza que ela será tão esfuziante quanto as últimas, mas... olha que coisa interessante. Tu disse, a elegância é um atributo emocional... Não é emocional, verdade. Concordo, mas ao mesmo tempo, quem é racional sabe usar este atributo para se posicionar melhor, porque o nunca julgue um livro numa capa é bobagem, porque tu sempre julga um livro pela capa. A primeira impressão é que fica, não é mesmo? E olha só, eu somo uma outra frase que é: tu nunca terás uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Olha! Isso aí é quase uma música. Leandro, cadê o violão? Comece a emanar sons a partir dessa frase. Muito bom. Isso. Mas está enganado você. Acho que nós vamos esquecer as outras frases e nós vamos falar disso hoje. Eu acho. Esquece. Mas não, pessoal, você é enganado porque hoje a frase é de um brasileiro. Olha que legal. É uma frase que ela vem para bagunçar um pouco a nossa cabeça. Uma frase que vai despertar outros sentimentos, que talvez não seja tão sentimentos profundos, mas sentimentos de experiência de vida. E aí eu chamo o meu amigo Leandro Siminovich para contar qual é a frase, de quem é essa frase de hoje. Espetacular, né, senhoras e senhores? A gente está com uma frase aqui fantástica deste grande escritor, Ariano Suassuna. A frase de hoje é: tudo que é ruim de passar é bom de contar. Repita. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Ariano Suassuna. Isso não é uma frase, né? Isso aí é um propósito de vida, vocês não acham?
acho. Cara, que loucura, né, velho? Quando a gente começa a falar de Ariano Suassuna, um dos grandes escritores aí que a gente teve, e pensar na simplicidade dessa frase, e assim que a gente tiver a chuva de contexto, ela vai se tornar mais simples ainda. É impressionante, assim, uma grande verdade, né? Eu acho que é uma grande verdade dentro do desenho todo das nossas conversas. E foge completamente, né, a lei, Daniel? Isso. Que a gente vem mergulhando em frases e discutindo frases, filosofando em cima de coisas que vão para liderança e que vão para projeto de vida e que vão para muitos lugares. E hoje a gente vai ficar num lugar que eu não sei para onde é que a gente vai. A gente pode ir para muitos lugares, mas é simplesmente sobre contação hoje, né? Sobre contação de histórias. É verdade. Sabe que trazendo o Ariano Suassuna, que é um cara, para mim, de dois extremos. Às vezes eu odeio ele, às vezes eu adoro ele. Porque, claro, ele tem alguns pensamentos que não se correspondem muito com aquilo que eu acredito. Porém, ele traz um nacionalismo que eu gosto muito, mas não aquele nacionalismo protecionista, aquele nacionalismo de paixão, de defender o que é nosso. E ele faz muito com a língua, isso, claro, é a ferramenta de trabalho dele. E existem diversos vídeos na internet que eu recomendo todo mundo olhar 2, 3 vezes, porque além de divertidos, porque são realmente muito... Ele tem uma simplicidade na fala que torna tudo muito fácil de entender, de captar o recado. Ele é muito direto, mas ao mesmo tempo ele consegue não romantizar, mas ele consegue tornar leve, né? Ele é direto, duro e leve ao mesmo tempo. Então, realmente ele é um gênio, não há dúvida nisso. E o Alto da Compadecida, que eu acho que é a grande obra dele, até porque a Globo mesmo acabou gerando um dos filmes que para mim é um dos melhores filmes brasileiros, mas não o filme. O filme, sinceramente, eu não gosto. Eu gosto da minissérie, porque acho que no filme eles tiveram que cortar para reduzir o tamanho e tiraram partes fundamentais do entendimento da história. Mas eu, obviamente, comprei os DVDs todos. DVD, né? Isso é coisa do meu tempo, mas comprei. Porque eu não podia deixar de ter essa série. Então, assim, recomendo fortemente olhar a minissérie, porque, assim, passa tão rápido, tão bem feita e tão boa que ela é. Realmente, esse cara é para mim, um dos expoentes do Brasil, um herói do Brasil, e por isso eu realmente fico muito feliz da gente pegar uma frase dele, de tantas que ele tem, para trazer ele aqui para o nosso podcast. Genial. Eu acho que todo escritor, ele ele decodifica uma cultura, ele traduz uma cultura, um jeito de viver as coisas, para que as pessoas possam se enxergar, se identificar. E o legal dele, eu acho isso, cara, que o Daniel explicou tão bem, mas eu quero trazer um ponto a mais, que é quando tu te identifica numa expressão que significa algo que faz sentido, conecta contigo, cara, aquilo se ilumina. E eu acho que é fantástico ele conseguir fazer isso, que é exatamente o oposto do que a maioria das pessoas pensa, que é através da complexidade que tu tem que explicar algo, que tu tem que crescer, que tem que fazer. Não! É muito pouco, é muito menos. E o gênio tá aí. Mas não pouca coisa. Não diminuindo o Dostoiévski ou qualquer outro que vai para a linha da complexidade e funciona, né? É mais uma forma, né, de trazer... Uma grande forma. E ele é super simples, fácil, rápido, curto e gostoso, né? Eu acho que O que é ruim de passar é bom de contar. Cara, quem é em sã consciência que vai negar essa frase? Não tem como negar essa frase. Ela é a mais verdadeira do mundo, pro bom e pro ruim. Às vezes foi algo que tu passou realmente muito ruim. Às vezes fosse uma coisa ruim, média, que tu piora um pouquinho para ela ficar mais divertida, mas é através dessa linguagem. E é uma linguagem muito humana, muito natural, muito do brasileiro, muito da nossa terra. Não importa que terra você esteja. Mas sabe que, trazendo essa frase, vou trazer algumas conversas de bastidores aqui, alguns aspectos de bastidores para mostrar por onde é que a gente... Abra o capô do Ampliadamente, Leandro. Vamos abrir o capô. Quando a gente quando levamos
o Julinho leva as frases para a pauta de o que conversaremos. Julinho, nosso produtor e motorista de ambulância. Exatamente. Nós chegamos a essa frase e a lógica veio o seguinte, cara, preparem-se, porque vamos contar histórias. O que foi ruim de passar que tu tens para contar que é bom de contar, né? E, cara, me deu trabalho, tá? Me deu trabalho começar a sentar. Não, sentar e pensar, tá, vamos ver o que é ruim, né, velho? Vamos ver que histórias nós temos ruins de contar. Não foi fácil realmente chegar em histórias que são contáveis, porque eu estava conversando com minha filha, eu tenho incontáveis histórias, né? Literalmente. Mas são incontáveis. Não, literalmente incontáveis, não dá para contar sobre elas. Não aqui, neste podcast, posso contar para você que quiser saber depois, a gente pode conversar a respeito, mas não cabe aqui no YouTube, no Spotify e onde mais tu estiveres ouvindo. Mas tu começa a refletir, cara, quais são as minhas histórias? Quais são as minhas histórias? O que eu tenho de história para contar? E eu tenho certeza absoluta que eu tenho horrores, mas quando tu tem que fazer a forçada de barra de chegar nela, é difícil, cara. Elas não estão facilmente encontráveis na tua mente. Não é tudo indexadinho. Abre a página 2 do livro lá, que tem o sumário, que tem o índice, e vai na história. Não foi fácil. Não sei como é que foi para vocês. Tu sabe, Leandro, que isso é uma coisa interessante, porque realmente quando eu passo assim, o que eu passei de ruim que é bom de contar? E aí tu começa a buscar. Cara, porque eu sempre achei que eu tive uma vida muito boa, privilegiada, não tenho dúvida. Cara, nunca passei fome, nunca, sabe? Sempre consegui me virar. Então, essa história é ruim. Mas eu comecei, mas teve aquela vez. O meu problema agora é escolher qual história que eu vou contar, porque eu comecei a me lembrar de um monte de histórias ruins, mas que, claro, hoje são legais de contar, porque passou e a gente conseguiu ganhar delas, né? Porque se nós tivéssemos perdido, talvez não estivéssemos aqui. Mas agora eu vou escolher umas duas aqui para contar e eu acho que o episódio vai ser o melhor de todos, porque nós vamos comentar as nossas histórias verdadeiras. O Daniel sempre fala isso, esse episódio vai ser bom, esse é o melhor de todos. Ele começa... E eu mais concordo contigo, assim, eu acho que a gente tem a gente tá num mundo maluco hoje em dia, né? Que a gente tá sempre perdendo para a realidade e parece que tem que correr atrás. Quando tu corre atrás da máquina o tempo todo, tu não olha pro que tu viveu. É tão difícil tu ter essa visão do macro. Então, e muitas histórias nossas são de muito tempo atrás, quando a gente não tinha tanta essa loucura que tem hoje. Mas que bom que o Daniel conseguiu várias. Eu também tenho a minha. E o Leandro vai ter a eu tenho, naturalmente que eu tenho. A minha pergunta é a seguinte, antes da gente entrar na história ruim do Daniel e do Ale e a minha pergunta é, o que significa uma história boa de contar? Qual é o critério que vocês levaram para considerar essa história boa de contar? Algo inusitado e que teve uma superação, ou algo engraçado, ou algo que no fim era uma dor que se transformou numa coisa boa. E essa é uma história que eu acho que é legal. Outra é realmente algo que talvez não tenha sido engraçado, que não seja, mas que é uma superação. Acho que a superação em si ela é legal, né? Quando tu passa por alguma coisa e aquilo te fortalece, faz tu crescer, faz tu aprender. Isso acho que é uma coisa legal de contar, porque é um momento de dor, mas que tu passou, então ele deixa de ser uma dor e passa a ser algo relevante na tua história de crescimento. Olhar pelo retrovisor é mais fácil, o tom dele, com certeza. Claro, sem dúvida nenhuma. O tom do Ariano é pra piada, né? Não acham que é o tom assim, acontecer algo... Na verdade, eu não sei ainda, Lê. Eu não sei se ele é não tem tom, é só uma frase. Eu não sei se ele é para piada. Eu acho que a gente pode inverter papéis aqui antes de começar a nossa frase, trazer uma chuva de contexto diferente hoje. Né? A chuva de contexto hoje, ela não é falada por mim, por Ale ou por Daniel, ela é falada simplesmente pelo próprio Ariano Suassuna, como tu acompanha nesse vídeo, está aqui em algum lugar, eis Ariano Suassuna contextualizando sua frase. Eu não sei se vocês já notaram, tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar.
Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Aí, feito. Esse ariano, olha só, é muito é engraçado, viu? Então tá. Era um tom engraçado que ele queria passar, não é mesmo? Ele queria contar. E assim, ele fala a brincadeira dele de tu não aguentar alguém falando tudo certo. Tu quer que coisa dê errado, tu quer a vida de trapalhões, tu quer a vida do Didi. Quer que aconteça, caiu, levantou, estrebou um show, pum, no final ficou com o cachorro ali no Saltimbancos, lá no... Não é Saltimbancos aquele filme. Caminha no trilho do trem. Isso, exatamente. Então, eu acho que é uma verdade absoluta da vida real, ponto. 2, está na hora de contarmos histórias. Vambora. E eu queria propor que a gente começasse com o nosso mais esfuziante integrante, com aquele que tem alegria do lado dele estampada no seu rosto. Por favor, Daniel, que história você contará para nós hoje? Tá no mudo! Não contarás absolutamente nada. Eu vou contar uma história em 2 palavras também, né? Tu quer se livrar logo de mim? Eu já sei que é isso, mas eu vou contar uma história. E eu realmente fiquei com 2 histórias que são muito legais para mim. Uma é triste e uma é engraçada. Eu vou para engraçada, então, obviamente, né? Porque eu acho que, apesar da outra, você acha que tem uma lição de moral melhor. Mas, uma vez, ainda namorado da minha atual esposa, estava eu com meu Opalão 6 cilindros indo passar o fim de semana na praia. Peguei meu Opalão e fui pra praia, passamos um fim de semana maravilhoso. E aí nós éramos naquela época que a Freeway, quando chegava domingo de noite, ela completamente engarrafava, né? Mas tudo bem, tínhamos que voltar, porque trabalhávamos no outro dia, pegamos o Opalão de volta. No meio da Freeway, rebenta o cabo da embreagem. Talvez vocês não saibam o que é o cabo da embreagem, porque os carros são automáticos, mas antigamente nós tínhamos que apertar um pedal e fazer uma marcha para ele mudar de marcha, senão ele não andava. Bom, o que eu fiz, né? Joguei o carro no acostamento, meio complicado, porque a Freeway completamente lotada, e eu lá na esquerda, né, dando sinal de luz, querendo passar todo mundo, com um Opalão 6 cilindros, vocês imaginam, né? Parei, isso era umas 10 horas da noite, não tinha como eu voltar com aquele carro. Vocês podem perguntar, tá, por que não pegou o celular e ligou para um guincho? Bom, primeiro porque não existia celular. Era 10 horas da noite de domingo. Segundo, porque não tinha seguro. Eu não tinha seguro, não tinha guincho, não tinha pedágio para chamar o cara. O que eu pensei? Bom, vamos ficar aqui no freeway até passar o movimento. E aí eu vou tentar ir com o carro fazendo marcha no seco. E foi o que aconteceu. 2 da manhã, liguei o carro, torcendo para ter bateria, porque eu tinha que arrancar com ele engatado. Arranquei com ele engatado e vim fazendo marcha no seco da Freeway e fui até a casa da minha mãe, que era mais perto, ela estava viajando. E porque ali eu sabia que tinha uma oficina que abriria na segunda de manhã. Então, mal cheguei lá, acho que eu arrebentei o carro inteiro. Mas cheguei lá com a minha esposa. Acabamos dormindo lá, 6, 7 da manhã, acordei, peguei o carro lombo abaixo, porque daí eu fui só na banguela até a oficina. Desci lá, Teixeira Mendes, que na época podia descer. E aí cheguei na oficina lá, ok, mandei arrumar. E aí ela pegou um táxi, foi pra casa dela. E ela continuou querendo me ver. Então eu disse, tá, vou casar, né? Porque como é que eu não vou casar com uma mulher dessas? E aí, essa era a minha história, quer dizer... Muito bom. Foi muito fácil no dia, posso garantir pra vocês, mas hoje ficou uma coisa divertida de ter passado. Para você que é de Osasco, para você que é de Pecém, para você que é de Fortaleza, para você que é de Singapura, Nova York, Freeway é uma estrada que leva da cidade para a praia, aqui na região onde a gente mora.
E lomba é a mesma coisa que ladeira. Só pra vocês entenderem o linguajar dele. E cabo da embreagem, isso não precisa saber. Isso, passado, o fazer marcha seco... Fazer marcha seco é interessante. Pô, vai lá, tem uma técnica fazer isso. Tens que encontrar exatamente o ponto onde tu consegue desengatar a primeira marcha, engatar a segunda, engatar a terceira. E Daniel, eu imagino Daniel na estrada ali, arranhando a marcha para tentar engatar uma e outra, deve ter chegado aqui sem dente de embreagem. A vantagem, viu, Leandro, é que o Opalão, ele tinha 4 marchas só. Porque o Opala era 4 marchas, 6 cilindros, sim, 4 marchas, porque as caixas de 5 marchas não suportavam a potência da época do carro, que nem era grande coisa comparado com hoje, mas para aquela época, um 4.1, e aí eu já arrancava em terceira, e aí eu só precisava puxar para quarta, né? E aí ia na quarta ele vinha, e na terceira, sabe, dava para andar muito. Então, quando eu cheguei na cidade, era 3, 4 da manhã, cara, não parava mais na leira, né? Era a terceira até em casa, foi, né? Então tem essas vantagens. Daniel Scherer se fosse um Corsa 1000, não tinha chegado. Exatamente. Apenas Daniel Scherer e Ayrton Senna conseguiram chegar no seu final sem marchas. Somente os dois. Se você não sabe quem é Ayrton Senna, depois procura no YouTube para ver essa cena dele chegando ao final de corrida sem marcha. Depois tenta encontrar Daniel fazendo a mesma coisa. Não encontra, tu não vai encontrar Daniel fazendo a mesma coisa. Mas assiste o Ayrton Senna e imaginem o Daniel no seu Opala fazendo a mesma coisa. Fazendo marcha, troca de marcha de ouvido, assim. Eu tenho uma coisa só para dizer. Se eu lembrar, eu vou botar minha foto no meu Opala. Boa. Eu tenho uma coisa só para dizer para o Daniel. É só isso para Daniel. Muito boa a história, cara. O que é ruim de contar, o que é ruim de passar é bom de contar. É bom de contar. Muito bem. E tu sabe que, Ale, eu acho que a parte legal disso é que aquilo que a gente conversou, né? A gente tem muita história de um monte de lugares, e o Daniel contando a sua história em carro na estrada freeway com sua namorada na época, me lembrou de fato de uma das minhas fantásticas histórias, que é como eu me casei. A forma como eu me casei ela é singular. É uma história triste. É uma história triste, eu me casei. Não, foi bom na época, foi fantástico. Não estou mais casado com minha ex-mulher, naturalmente. Mas, cara, eu tinha um Chevette na época. E o meu Chevette era fabuloso. O meu Chevette... eu dava manutenção no Chevette nunca, né? Então, o Chevette ele andava porque, sim, meu pai é engenheiro mecânico e... Uma vez, aquele Chevette, o Chevette era batido atrás, ele tinha sofrido uma batida atrás, ele não era batido, mas ele tinha sofrido uma batida que o porta-malas nunca mais fechou direito, e era alagado o porta-malas, e eu não secava, que era para não enferrujar, eu deixava ali embaixo d'água, ali uma camada de água, tranquilidade ali, para não dar problema de ferrugem no porta-malas. E uma vez vem meu pai aqui, meu pai mora em São Paulo, veio para Porto Alegre, eu vou buscar o pai no aeroporto, engenheiro mecânico, gostava de carro, gosta de carro, conhece carro, enfim, e o meu Chevette, ele tinha um problema de bater válvula, ele batia muito válvula, então o Chevette fazia uma barulheira infernal, cara. Uma vez parado num semáforo, numa sinaleira de madrugada, para um carro do lado, baixa o vidro e pergunta, é a diesel? Porque o carro era era impressionante, assim, parecia um barco a diesel. Quando eu fui buscar o pai no aeroporto, venho carregando a mala do pai, todo apavorado, né? Puta, meu pai vai me matar por causa do carro. Venho segurando a mala do pai e boto no banco de trás. Ele disse, por que não bota no porta-mala? Bota no porta-mala, vai ficar melhor. Eu falei, não, pai, aqui é melhor. Aqui tá tranquilo, aqui vai ficar bem. Botei a mala no banco de trás para não abrir porta-mala. Liguei o rádio antes de ligar o carro, botei o volume do rádio alto e eu liguei o carro. No que eu ligo o carro, o pai diz assim, baixa um pouco o volume do rádio que eu tô ouvindo um barulho estranho. E ali ele já ouve o carro e diz, cara, o que é isso? Então o carro tá batendo todo esse negócio. Cara,
tu não vai para a estrada de jeito nenhum, tu tem que parar com esse carro no mecânico para arrumar esse negócio, porque isso aqui vai dar problema, né? Esse teu motor vai estourar, diz o pai para mim. Não me lembro o que o pai veio fazer, o pai veio, fez, foi embora, e, cara, não passou muito tempo, não passou 2 meses, eu resolvi ir para a praia com o meu Chevette. Namorava há pouco tempo, eu namorava há cerca de... Cara, fazia 3 meses que eu namorava com a Rita na época, era verão, e a família toda resolveu ir para Santa Catarina, alugou uma casa, vamos para Santa Catarina, vamos para a Laguna, passar um carnaval ou qualquer coisa que valesse. Cara, eram 3 carros de comboio com papagaio, sogra, filha, sabe, cachorro, carros cheios e tal, e eu com o chevetinho na freeway do Daniel ali, metendo-lhe pau, não, porque não dava e era trânsito, mas eu no chevette indo. Antes de chegar no segundo pedágio, então eu estou falando aproximadamente 70 quilômetros de Porto Alegre, eu venho pela pista da esquerda, daqui a pouco faz blém, e no que faz blém eu olho pelo retrovisor e eu vejo um rastro de óleo e eu começo assim a pensar, nossa, eu atropelei o motor como meu pai disse que ia, só deu tempo de encostar para o acostamento. Eu encostei no acostamento e saí do carro. E eu caminhei em torno de 1 quilômetro. Parei o carro, as pessoas passando, o comboio chegou, mas enquanto o comboio não estava chegando, que estava cada um mais ou menos no seu tempo, eu caminhei em torno de 1 quilômetro pensando assim, meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar. Era só o que eu falava e repetia assim, cara, meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. Como é que eu vou dizer pro pai que eu fiquei com atropelado o meu motor no meio da estrada quando ele disse que era? Despachei as crianças, despachamos as crianças e os papagaios e todo mundo com os outros parentes, eles foram e chamei um guincho, vamos voltar para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu alugo um carro porque não tem nada para fazer, era carnaval, não vai ter onde largar. Eu alugo um carro e a gente vai para a Laguna, fica com todo mundo e paciência, né? Sem muito estresse. Eu realmente não estava estressado, eu estava apavorado com que meu pai vai me matar. Voltamos, quando começa a procurar carro para alugar, não tem carro para alugar. Carnaval absolutamente sem carro. Eu consegui alugar um carro para quarta-feira de cinzas, que eu peguei só para ir buscar o pessoal para trazer de volta. E... já que não tem ninguém, já que foi todo mundo, vamos ficar aqui junto na tua casa durante o carnaval, e a gente ficou durante o carnaval, e passou o carnaval, e todo mundo veio, e eu fui ficando lá, e fiquei lá. Casamos assim, ficamos 25 anos juntos, casados. Eu nunca mais saí daquele carnaval que a gente ficou junto, porque o carro veio de reboque, eu nunca mais saí de lá. Então eu casei por causa de um carro atropelado, um motor atropelado no meio da freeway. Um péssimo estatístico diria que existe uma relação causal entre carros quebrados e casamentos. Eu acho que é um teste importante esse, pelo que eu estou vendo. Né? Portanto, senhoras e senhores, façam manutenção dos seus veículos. Né? Caso não queiram casar. Ou não. Muito bom. A minha história, que é ruim de contar, ruim de passar e boa de contar. Bom, eu sempre fui empreendedor, ou metido a empreendedor. Eu sempre fui um cara que queria fazer coisas novas o tempo todo, né? Eu já tive estúdio de música, já tive startup, já tive N coisas. Vou contar da minha história num bar de praia, na pitoresca praia de Quintão. Para quem não conhece, Quintão, pessoal, é uma praia minúscula, que é uma das últimas, se não a última. Depois tem Rei do Peixe. Não, é a penúltima praia antes de chegar à Grande Lagoa dos Patos, que depois para todas as cidades, vai só continuar lá depois. É muito grande. Então, quer dizer que a estrada acaba ali. E eu tinha grandes amigos, e eles me convidaram, cara, vamos abrir um bar de praia? A gente já foi dono desse bar no passado, vamos fazer de novo? Porque a praia era tão pequena na época que todo mundo ia para lá quando tinha verão e saía de lá quando não tinha verão. Então, a praia ela inflava e desinflava de acordo com a época. O bar em questão, o nome dele era Tetus Bar, a melhor batida fora d'água. Por quê? Ele ficava dentro de um shopping horizontal, onde tinham vários players juntos, então todo mundo podia vender cerveja, e é uma coisa diferente. Então a gente vendia cerveja e batida, por isso que é a melhor batida fora d'água, bar de surf.
Tinha o outro que vendia cerveja e pastel, era o pastelito. Tinha outro que vendia cerveja e frango, era o Expresso da Meia-Noite. Tinha outro que vendia só sorvete, que era a Chups, a sorveteria. Sim, essa era a sorveteria nessa praia, que era um shopping horizontal, que no meio tinha um chafariz, e ele existe até hoje, se não me engano, talvez não exista mais, que é o Shopping Chafariz. No outro canto tinha um palco para bandas, enfim, era genial. Eu cheguei lá e eu olhei, primeiro eu topei, vamos embora. Com pouquíssimo dinheiro, não tinha nenhum dinheiro, mas vamos, cada um dá uma parte, entra lá, começa a comprar cerveja, assume o bar e vamos embora. Combinado. Eu tinha um grande problema, porque eu ficava pensando, cara, eu vou chegar da cidade, numa praia, todo mundo se conhece, eu não me conheço, e eu vou ser visto como o cara que não é daqui, sabe? Como é que eu vou ser tratado, enfim. E eu já fui todo pensando como é que seria isso. Quando eu cheguei lá, a gente chegou a primeira vez, no final da tarde, tava uma reunião, uma conversa, todo mundo falando ali, parará, oh, tudo bom, prazer. Quem é esse aqui? Ah, esse aqui é o Alessandro. Ô, Alessandro, tudo bom? Como é que tá? E a galera toda daquela região. Então, todo mundo tinha seus piadas, suas histórias, e eu meio deslocado ali. Na época, eu com um vasto cabeleira, e tinha uma diferenciação também. A Praia de Quintão é uma praia um pouco mais simples. Então, as pessoas também são simples. E eu levitava porque eu tinha talão de cheque. Não era todo mundo tinha talão. Para você que tem 13 anos, 14 anos, 15 anos, 17 anos talvez, cheque era igual dinheiro. Eu escrevia assim em cima e dava às pessoas, e naquela praia ninguém tinha cheque. Eu tinha cheque. E o mais importante, eu trabalhava, então o meu cheque, isso é uma folha de talão de cheques. Tem gente que usa até hoje. Olha aí que incrível. Cara, eu preciso registrar que o Daniel tem talão de cheque. O Daniel comprou DVD do... o Daniel não está vivendo no passado. Não, e é super importante, Ale, desculpa, eu vou interromper, é super importante para você que pensa em comprar a roupa que Daniel sugeriu do Insider. Cara, não é só de velhos, tá? Apesar do Daniel ser, não é uma roupa de velhos. Afinal, é um publi. Até velho fica bem vestido com Insider. Aê, muito bom. Aí é o seguinte, eu tinha cheque, e como o cheque era da empresa, não era meu, eu recebi porque eu recebia da empresa, ele era um cheque do Citibank, totalmente prateado. Não, eu cheguei lá, as pessoas, uau, quem é essa pessoa? Meu Deus, ele, cara, é milionário, tá aqui com a gente. Mal sabiam eles quem eu era, tava lá embaixo da capa da gaita. Mas vambora, cheguei lá, as pessoas me achando meio estranho. E do lado do bar, existia o quê? Existia um parque de diversões, que naquela noite estava fechado. Só que, praia pequena, os donos dos empreendimentos de entretenimento, como um bar e um parque de diversões, viram amigos. Naquela roda de pessoas estava o dono do parque de diversões. E blá, 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 tudo bem, muito prazer. Alguém falou, cara, vamos andar de rotor. Rotor, pessoal, é um brinquedo antigo, onde as pessoas ficavam em pé e ele começava a girar. A força centrífuga empurrava as pessoas para a parede e elas ficavam girando. Girava primeiro horizontal, depois começava a virar e ficava na vertical. Depois ele voltava e parava a brincadeira. Era isso. O rotor é isso. Vamos. Todo mundo foi, né? Vamos. Todo mundo de graça, fantástico. Primeira vez. Pô, que legal, que lugar é fantástico. A gente toma cerveja, a gente vai, faz diversões, é aqui que eu quero morar. Cheguei no rotor, um dos garçons do outro bar olha para mim e fala assim, Alessandro, vamos andar de cabeça abaixo? Seu nome era Lindomar. O Lindomar me olhou e falou isso, e eu fiquei, não, só um pouquinho. E ele assim, cara, é legal, ó, quer ver? Ó? Ele pegou, se agarrou, botou os pés para cima e ficou pendurado de cabeça abaixo. Vamos! E eu, querendo me provar que não era desse da cidade, fui. Cara, e aí, quando eu me posicionei, eu vi todo mundo rindo. Aí eu caí numa cilada. Eu e Lindomar cabeça abaixo, e aquele começou a girar. À medida que a força centrífuga ia girando, minhas mãos começaram a ficar vermelhas, começaram a escorregar, e aí eu botei mais força nos meus pés. Então eu vi assim com os pés no apoio, para que eu não escorregasse para baixo. E a gente começou a vir,
eu olhava pro lado, Lindomar, que não tinha nada de lindo, muito pelo contrário, ele tava vermelho, uma cara de rato, gritando, berrando, com as veias saindo, e nós girando, e eu não aguentava mais. Quando, a partir daí, ele começou a levantar, ou seja, tava só no início. Ele girava, e eu via as pessoas rindo muito, e eu assim, segurando, empurrando para baixo, quase caindo, e aí, dado momento, começou a virar, voltou, e eu literalmente derramei como um pano, saí engatinhando, eu e Lindomar, daquele brinquedo, aquela situação ridícula, a coisa mais imbecil que fiz na minha vida, mas a partir daí, para finalizar a história, a partir daí eu criei grandes amigos até o final. Até hoje, são grandes amigos. Foi uma história péssima de viver. Não recomendo que nenhuma criança faça, uma pessoa faça isso, mas é muito boa de contar, porque foi o início da minha vida lá em Quintão. Passei 1 ano fazendo muitas dessas lá, e eu acho que isso que é mais legal, a conexão que gera contigo, essas histórias. Fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história, me constroem o que eu sou hoje. Essa é a parte mais legal das histórias, né, cara? Porque a gente é o conjunto das histórias que a gente viveu, né? Tu conta histórias de parque de diversões, eu obviamente lembro de mais uma de parque de diversões. A gente fala sobre talão de cheque, eu lembro das histórias de talão de cheque. A gente vai lembrando de tudo que a gente viveu, e não foi pouca coisa, né, cara? Não foi pouca coisa, e isso é mais legal, porque memória não é uma gaveta, né? Memória é um código que tá aqui em algum lugar, que quando algo dispara, começa a vir. Talvez você esteja ouvindo aí o nosso podcast, lembrando de histórias muito mais divertidas que as nossas, mas não é a diversão, não tem competição de história melhor, e sim aquilo que dispara de ti, que faz parte do que tu cresceu. Temos 2 casados com carros estragados aqui. E lembro que eu também tive um Chevette. Né? Olha aí. E claro que me remete 1000 histórias. Vou contar 2 rapidíssimas. Uma, meu Chevette nunca teve marcador de combustível. Eu trocava, mas claro que eu não tinha dinheiro, eu comprava aquele ali na Zenha, durava 2 semanas e ele estourava de novo, porque meu Chevette era álcool, né? E aquelas coisas não tinham nem proteção, então apodrecia em 2 semanas, ele parava de funcionar. Aí eu não tinha, né? E eu fazia meus cálculos de cabeça, e obviamente um dia eu estava na 24 de outubro lotada. 24 de outubro, para quem não sabe, a rua era o point, né? A gurizada ficava domingo, mas lotada, aquela que foi andando assim 1 por hora, com a janela aberta, o meu chevetão podre. E eu fiquei sem gasolina no meio da gurizada. E com a namorada da época, eu disse: tu espera no carro que eu vou no posto buscar gasolina num galão. Nunca passei tanta vergonha, porque chegou eu, toda aquela gente olhando, todo mundo nos carros, e eu botando gasolina num galão, num Chevette podre. Acho que foi a última vez que eu passei na 24 de outubro durante anos, né? E a segunda foi que eu, com o meu chevetão podre, indo, nem me lembro, trocar a bateria, eu acho. O carro tava sem bateria, eu achei lá, não sei aonde a bateria, fui comprar. E aí, parei no sinal vermelho, o sinal é sinaleira, o semáforo vermelho, veio um Santana atrás de mim, mas emenda a minha traseira. Porque meu Chevette também era cheio d'água, viu? Também porta-mala, isso fazia parte do Chevette, né? Os 2 faróis atrás completamente quebrado e cheio d'água quando chovia, mas entrou e afundou a minha traseira. Cara, eu entrei em desespero, porque o carro era a única coisa que eu tinha que deixava eu ser um ser humano normal. E aí eu não tinha mais carro, porque eu não ia ter dinheiro para arrumar o carro nunca, cara, nunca. E o cara meteu atrás, e aí eu saí, o cara saiu, o cara não falava português, falava alemão. Não sei o que, me deu um cartão, pegou o Santana e foi embora. E aí eu pedi pro orelhão, liguei pro meu pai, ele veio, tu deixou o cara embora. E aí tentei ligar o carro não ligava mais, porque eu tava indo arrumar a bateria, e os caras me ajudaram a empurrar o carro, pegou e fui. Eu digo, me ferrei, né? Eu sou muito idiota, primeira vez que tinham batido no meu carro. Cara, tu não sabe que esse cara, no dia seguinte, me ligou uma mulher. Eu sou secretária do fulano de tal. Ele é diretor, não sei o que,
da Souza Cruz, alemão, ele tá aqui visitando, tá muito chateado. Quer que tu leve o carro agora lá na Simpala, que eles vão fazer tudo. Bom, resumo da história, fiquei sem o carro umas 2 semanas, mas o carro tinha uma traseira novinha, sem água, farol novo. Cara, foi o melhor investimento para tomar aquela porrada do cara, porque o cara foi super honesto, cara. Então, assim, foi realmente... Muito bom. Atenção, nota do editor aqui. Azenha, bairro aqui da cidade, onde se concentram muitas lojas de carros, enfim. Peças de carro. Santana era o primeiro sedã Volkswagen veio assim, e era Não, Santana, o cara pode entrar na internet que vai achar. Não, em tudo vai achar, tudo vai achar. E qual você falou? Santana? A Simpala concessionária Simpala era a concessionária chique da Chevrolet na época, né? Exatamente isso. Várias quem quiser anunciar o nosso podcast, pode também. Opa, né? Porque a Simpala tem produtos que eu não vou dizer agora, se ela não patrocinar, que são muito perfeito. Sem senha de desconto para Simpala, enquanto Simpala não anunciar conosco. Cara, eu tinha um tipo, velho, as histórias vão se conectando. Eu tinha um tipo, uma vez meu tipo tinha um problema de queimar a ventoinha. Ele derretia a ventoinha, a peça da ventoinha que derretia era a peça exatamente que fazia ligar a ventoinha, que fazia o carro resfriar. Então, meu tipo, ele tinha um sério problema de superaquecimento. Estou eu uma vez voltando do trabalho, parado numa das avenidas que tem trânsito aqui em Porto Alegre, que é muito trânsito, Oswaldo Aranha. Estou eu parado no Oswaldo Aranha, fim de tarde, chovendo, era umas 6 horas da tarde, chuva. Então a cidade, aquele transtorno de chuva, vidros fechados e tudo mais, trânsito parado, e eu tinha o costume de ler o jornal no carro, velho. Eu levava o jornal de manhã para o escritório, lá para a empresa. Ao meio-dia eu almoçava no refeitório, sentava no carro, dava uma folhada no jornal e tal. E aquele dia estava o jornalzinho no banco do lado, trânsito parou completamente, peguei o jornal, botei na minha frente e comecei a ler. Enquanto o trânsito parava, eu lendo ali o jornal. Daqui a pouco eu olho pro lado, cara, uma fumaceira do lado. Eu falei, nossa, algum carro ferveu. E continuei lendo o jornal. E a fumaceira saindo, eu disse, nossa, o carro não para de ferver. Quando eu baixo o jornal, cara, é o meu carro. O carro fervia, o carro saía fumaça por todos os lados do tipo. Eu só encostei no cantinho ali e fiz o trânsito ficar maior. Muito bom. Eu tinha um amigo meu que, eu não vou falar o nome dele, vou falar só o primeiro, o Roberto. E o Roberto, ele tinha uma Brasília muito, mas muito, muito velha. E ele tinha medo de dirigir. Ele tinha muito medo de dirigir. Então, assim, quando eu tava no carro com ele, tu não podia ligar o rádio, porque rádio não pode. E ele tinha pavor de rotatórias. Porque rotatória é um lugar que não tá definido quem vai e quem não vai. Tu tem que ter a manha. Ele não tinha a manha rotatória. E a Brasília dele era tão velha, motor atrás, que ele ele tinha um cordão para acelerar. Então, que vinha por cima, por dentro, por cima, pendurava aqui o cordão. O que acontece numa rotatória? Tu pega assim, tu tá segurando o cordão porque acelera, tá? Quando tu vira para lá, ela acelera mais. Quando vira para cá, ela quase morre, porque o cordão não puxa, porque tá na mão de cá. Então, dependendo para onde quer, então a gente traçava planos, tá, vamos sair hoje, vamos para a esquerda, para a direita. Cara, se você vai à esquerda vai ser ruim, porque a esquerda vai acelerar demais, aquela rua é grande, não dá para subir aquela rua. Então a gente ficava uma tensão famosa, e a Brasília, ela batia como o charbete de vocês, que era assim, flá. E a gente, uma rotatória, cara, não, pelo amor de Deus, não, bota uma música, não, tira a música. Era assim, era uma angústia para andar de carro, para a gente almoçar depois no trabalho, para almoçar. Era todo mundo que ia junto, assim, a gente chegava suado, chegamos, socorro, porque era tanta coisa para manejar, maestrar, e dependendo onde tu ia. Era muito legal. Muito cara, olha que loucura, né? Quando começa a contar essas histórias e falar, elas não encaixam hoje, né? Elas não encaixam. Interessante. Elas não encaixam hoje. Hoje, primeiro, não leia enquanto você está no carro, simples assim. Né? Eu não leio, eu fico olhando vídeo no YouTube, no celular. Só para começar a fazer isso. Outra, um carro que acelera na mão, né, no cabo, cara, isso não passa em absolutamente, não vou nem chamar de vistoria, velho, isso não passa no olhar mais ridículo de qualquer pessoa
Não. Exatamente. O que eu acho mais legal disso, cara, é como é que está vivo hoje. Como é que chegou aqui? Isso é assustador, cara. Assustador, cara. Assustador. Isso me lembra eu voltando uma vez de uma festa com 8 dentro de um Chevette. E aí alguém deixou cair a garrafa de cerveja, porque na época eu podia beber e dirigir. E aí aí fui pegar ela para não virar, para não sujar o meu carro com cheiro. Só que eu tava dirigindo, né? Aí me abaixei no banco do lado para pegar, mas tinha 3 no banco do lado. Cara, o poste tirou 1 milímetro. Eu não sei como é que eu não destruí o carro. Loucura, isso que é muito maluco. Por isso, não faça isso em casa. Nada do que nós falamos, faça. Eu acho que tinha uma questão, eu tô viajando aqui, tá? Primeiro de tudo, não faça. É errado hoje e era errado naquela época, é simples assim, né? Mas tinha muito menos carro, eu acho, cara, então a chance de tu bater num outro carro era menor, a quantidade de postes continua a mesma, mas eu sei lá, cara, eu não sei como é que a gente chegou, essa é a verdade. Mas além de muito menos carro, e carros muito menos seguros, cara, eu tinha um Corcel 2 que tu entrava na curva, era um navio, assim, ele fazia assim, ó. Só que, assim, o meu Chevette, cara, quando eu pegava a freeway e metia o pé, eu chegava a 80, 90, assim, com o motor quase estourando. Então, rasgando, assim. Então, o meu Opalão, que era o carro, chegava a 130, assim, voava. Hoje, tu pega um carrinho 1000 e, cara, 130 nem começou a correr. Mas de novo, é muito maluco. Não faça. Fizemos errado e continue sem fazer, tá? Muito assim. Bem, e agora, para te poder trazer um pouco de mudança nesse nosso dia de hoje, a gente vai mudar aqui. Eu ia trazer um quadro, mas vou fazer diferente. Vamos sortear um quadro. Ninguém sabe de nada. Eu vou sortear aqui agora. Ale? Por que sortearemos quadros? Por que, Daniel, sorteamos quadros? Porque tá preso no Leandro. Agora sim veio para mim. Porque os nossos inscritos sugeriram. Isso é o mais importante. Aí é que tá. Veio sugestão de nossos ouvintes. Por que vocês não são pegos de surpresa? Já que a proposta é vocês discutirem de qualquer forma, discutam de qualquer forma. Sorteiem os quadros para serem pegos de surpresa e terem que pensar a respeito da jornada. Então, Ale, por favor. Tudo bem, eu peguei aqui vários nossos quadros, os mais famosos, os mais pedidos, aqueles que todo mundo sempre pede. Organizei aqui para a gente poder fazer o sorteio. Vou sortear agora. Atenção. Você quer saber quais estão participando dos quadros? Pode jogar. Não, porque depois tu vai pedir um número e tu vai deixar em ordem. Não, eu usei agora uma ferramenta para anti-Alessandro aqui para com isso. Vamos lá, então. Atenção. O quadro vai ser letramentos. Letramentos a gente é obrigado a falar frases com a primeira letra da frase com uma letra específica. Vamos sortear a letra também. Tá, mas deixa eu só fazer um comentário aqui. Definir regras de jogo. Não definir sobre letramento, que é um quadro já definido, altíssimo índice de audiência do Ibope, mas conversaremos sobre a frase, não sobre nossas histórias, mas eu acho que vale. Vamos falar um pouco sobre a frase. Boa. Perfeito. E sempre começar com a letra. Todos nós, mesma letra, ok? Vou sortear agora. Eu botei num outro sorteio aqui. Atenção, a letra é... Opa! A letra é... R. Então tá, começamos agora. Rapazes, para fazer aqui a frase, só para trazer a regra do jogo, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Ratifico essa ideia porque ela traz algo que faz parte da psique humana, que a gente adora falar mal das coisas. Então é importante eu falar mal de algo que eu vivi, a gente ri, se diverte. Olha que legal a gente trazer a história da Brasília. Ruim de passar, realmente a gente passou por muitos momentos nessa vida e eu acho que o Suassuna foi perfeito porque como essas coisas marcam e fazem com que a gente se sinta mais forte.
porque realmente, né, ela nos mostra que a gente tem algum poder, que a gente tem vitórias na vida, né? Acho que essa é a questão, né? Nos mostra as vitórias que a gente tem. Repertório, né? Repertório, eu acho que é a grande questão que essa frase traz. Ela nos permite rever a nossa história, repensar sobre o que vivemos e reagir, reler, fazer uma releitura dessa jornada. Ridículo, Leandro. Tu matou 5 palavras, cara. Pelo amor de Deus, não é essa a regra do jogo. Realmente, o Leandro sempre roubando. O pessoal matando todo. Muito bem, acaba o quadro. Não, vamos continuar o quadro. É importante continuar o quadro. Vamos lá. É ruim, né? Precisamos pensar aqui, deixa eu... Outra letra agora. Outra letra, puta, me salva, porque o R vai... G! Não foi tão bom. Gosto dessa letra, acho que a gente tem... Não sei o que eu vou falar, eu só queria falar alguma coisa com a letra. Geralmente, letras que são não usuais trazem dificuldade de pensar, né? Grande pensamento, grande ideia que tu trouxe, Leandro, acho que faz total sentido, inclusive com a frase que nosso amigo Ariano trouxe para nós. Gurizada, que complexidade, que dificuldade. Eu até quero falar, mas não tenho nada com G. Gatos, vamos. Velho, não é fácil. Gozado isso. Sabe que realmente... Eu vou fugir um pouco da frase, mas... Desistiu, não. Outra letra. É difícil. Outra letra, atenção. Sorteando P. Pra frente, todo mundo vai. Vambora. Para que agora ficou fácil. Daniel vai. Pensando mais sobre a frase, a gente pode... Voltando esse pensamento, pensando sobre a frase, esqueci o que eu ia falar. Puta que pariu, hoje eu tô ruim. Sei lá. Não vou falar mais nada. Parafraseando nosso amigo Ariano Suassuna, que as ideias, aquilo que é ruim de passar é bom de contar, quer dizer, as nossas histórias ficam melhores com as mais experiências que a gente vive. Paraibano Ariano Suassuna traz essa frase e realmente provoca pensamentos diversos, pulveriza minha mente com histórias que eu vivi, difíceis de encontrar no começo, de fato, mas começa a ficar muito fácil de enxergar quando a gente conecta, né? Quando a gente vai fazendo as conexões com as histórias dos outros. Pergunto, por que tu mata 10 palavras P numa frase só, não fica numa só? Atrapalhar. Pergunto para vocês. As histórias que nós contamos foram histórias divertidas. Porque a gente definiu que seriam histórias que tinha relação com o que ele queria dizer, a questão de ser divertido. Mas eu tenho certeza que vocês também têm histórias difíceis de passar, talvez até boas de contar, mas que tem um outro sentimento, talvez de dor, talvez até que traga tristeza, e talvez elas sejam até mais impactantes do que essas. Então, e acho que essa frase também faz refletir nisso, porque querendo ou não, como eu falei no início, eu tinha uma outra história para contar, que para mim foi extremamente importante, mudou a minha vida completamente, mas é uma história muito mais dolorida. Boa de contar, mas muito mais dolorida do que a gente contou aqui. Então, isso que eu queria comentar só, porque, claro, acho que foi muito divertido as nossas histórias, mas a gente acabou ficando nessas histórias assim mais suaves, né? Passa pela Nem definição... toda história é ruim de passar, é boa de contar. Passa pela definição do boa, né? Eu acho que foi essa provocação lá do começo, cara, o que é boa, né? A gente caminhou no boa, no bom
que tem humor, que tem alguma coisa. E humor. Divertido, Vamos ser muito honestos, né, cara? Divertido para quem? Talvez para tu que tenhas ouvido não tenha sido, mas para nós na época foi espetacular. Eu acho que essa Contar a história na época não. mais divertido de quem tá ouvindo, mas foi divertido. Na época não, depois na época passou. foi horrível. Na época não, foi horrível. péssimo. Olhar hoje. Nós estamos chegando em 1 hora quase, né, que é o nosso prazo, e eu queria contar essa minha história porque ela era muito importante para mim. Vai lá. E eu História de acho fechamento. História de fechamento do Daniel. Vambora. E eu vou com a minha insider elegante contar essa história. Na verdade, por que eu quero contar ela? Porque eu sei que o Leandro, o Alessandro não conheço tão bem, mas eu sei que o Leandro também tem partilha desse sentimento de talvez priorizações na vida da gente. E eu me lembro que quando trabalhei com o Leandro numa empresa grande, o foco era trabalhar. O resto ficava em segundo lugar. E eu estava numa reunião com a IBM, 9 pessoas da IBM, toda a direção da empresa, numa sala gigante, passando a tarde toda conversando. Meu celular tocava e eu deixei no silencioso, porque, cara, eu estou numa reunião importante da empresa. Quando eu saio da reunião, olho o celular. Era ligações e ligações da minha mulher, da minha mãe, porque o meu filho tinha ido para o hospital. Meu filho tinha 3 anos, porque ele tinha desmaiado e tinha tido uma convulsão. Nós trabalhávamos numa outra cidade, né, Leandro? Que não tinha um trânsito tão fácil para chegar em Porto Alegre. Foram, acho que, os 30 minutos mais angustiantes da minha vida. Porque eu não sabia o que tinha acontecido, porque eu não conseguia falar de volta. Eu só tinha os telefonemas com recados desesperados que estavam indo para o hospital. Bom, e isso foi uma das coisas que mudou o meu senso de prioridade. Porque eu vi o que era importante na minha vida e o que não era tão importante na minha vida. E às vezes a gente ouve as historinhas das 5 bolinhas, do não sei o quê, do limão, como é que era o limão, que fala que a gente tem que ter as horas divididas. Mas, cara, não é as horas divididas. Existe uma coisa que é o mais importante da tua vida, que é a tua família. Depois é o resto. E ali eu aprendi. A partir daí, eu toco o telefone, eu olho para ver se é alguém da família. Se não for, ok, eu vou falar depois, não tem nada. Mas eu sempre verifico se tem alguma coisa assim. Então é uma história difícil de passar, talvez até difícil de contar, eu até me emociono um pouco. Mas o que eu quero trazer nesse relato é prioridades, né? Isso é uma história que me ensinou demais. Eu sei que quem ouve talvez possa ajudar algumas pessoas a refletir um pouco do que realmente é importante, porque é muito fácil de perder o que é importante. É só de se descuidar. Então, eu vou parar de falar porque eu já tô... Eu me lembro disso, Daniel. Eu me lembro realmente disso, me lembro da tua angústia, eu me lembro do cenário, e eu tenho um combinado, e aqui eu vou deixar uma dica para você que está nos ouvindo e faz a reflexão a respeito do Daniel. Eu tenho um combinado com a minha família, porque de fato tem momentos que tu tá numa reunião, toca o telefone ali, é da família, e cara, será que é importante? Não é? A reunião é importante, não vou dizer que reuniões não são importantes, reuniões são importantes, menos do que família, eu realmente acredito nisso, mas eu tenho um combinado com a minha família. Ligou uma vez, eu não atendi, na segunda te atenderei. A primeira vez eu posso não atender porque eu vou avaliar, se for urgente, liga 2. Na segunda eu paro de fazer o que eu estiver fazendo para atender. Então esse é um combinado que a gente tem, que quando é urgente, liga 2. Liga 2 que eu atendo na segunda, paro o que quer que seja. Porque eu lembro dessa angústia, eu lembro desse momento. Até trocamos médicos, te lembra? Trocamos informações de pediatra naquela época, mas priorize o que é prioridade. Frase estúpida dita aqui nesse momento, mas priorize o que é prioridade. Ale Jacob, contigo. Genial, cara, genial. E é bacana porque a gente veio construindo hoje
uma conversa sobre diversão, sobre bobagem, e a gente acaba numa guinada. E eu acho fundamental que a gente chegue nesse ponto, porque te amplia de novo a nossa percepção. A gente construiu hoje um podcast linear, se divertindo, contando piada, rindo um do outro, mas agora a gente para aí, só um pouquinho. Será que tudo que é ruim de passar é bom de contar? Para que é bom de contar? Não é bom de divertir de contar, bom que inspira, conecta, abre outros olhares, percepção. Então, genial isso, e esse é nosso papel aqui, pessoal. A gente vem falando de muita coisa e cada vez mais. É por isso que, para encerrar nosso papo de hoje, eu vou convidá-los mais uma vez, mandem suas frases para que a gente possa fazer esse estudo, conversar, debater, suas perguntas também, interaja com a gente, que é isso que vai fazer que o Ampliadamente consiga de fato ampliar. É fazer a gente pensar, tirar um pouco de nossas visões prontas aqui, confortáveis, seguras. É importante que a gente venha também, às vezes não tenha o que falar, não consiga dizer aquilo que esperava, ou às vezes a gente traz coisas que nos emocionam. Isso é a gente aprofundar. E é para isso que a gente está aqui, hoje e sempre. Daniel Scherer, muito, muito obrigado por estar aqui nesse garbo todo de insider. Aí está, mas veja assim, esse tom nude que ele veio hoje, com a sacolinha ali, escrita à mão, com um post-it amarelo, fantástico. Leandro Siminovich, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu sou Alessandro Jacobi e espero vocês no próximo Ampliadamente. Atenção, posso estar errado, mas será o 10º episódio? Sucesso absoluto. 10º episódio. 10 episódios, ou seja, será a 10ª frase que a gente vai aprofundar, conversar e vamos debater bastante. Então, aproveite, use, compartilhe os seus pensamentos para nesse momento tão especial do primeiro decênio, não é decênio, nosso 10º episódio. Fechamos um ciclo, é muito importante, certo? Obrigado, pessoal, valeu, até a próxima, tchau.